A garoa começava a bater no para-brisa quando Caio descia a estrada vicinal entre Lavras e Itumirim, já tarde da noite. Aquela hora em que o mundo parece dormir e qualquer sombra na beira do asfalto parece viva. Cansado do serviço e doido para chegar em casa, ele viu um vulto pequeno encolhido no capim alto, na linha do acostamento. Reduziu, piscou o farol e então 2 olhos enormes e brilhosos devolveram a luz. O coração dele apertou. Era minúsculo, tremendo, encharcado. Não, 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 ele murmurou, encostando o carro. Saiu na chuva, a camisa grudando no corpo e se agachou perto da criaturinha. Cabia na palma da mão. O pelo preto colado pela água, as orelhas grandes para o tamanho da cabeça, o corpo inteiro sacudindo de frio. Caio pensou o óbvio, um filhote de cachorro abandonado. A coisa não latiu, não choramingou, soltou um piado baixinho, como se fosse filhote de gato. As minúsculas garrinhas se agarraram aos dedos dele quando levantou do chão. Leve demais, frágil demais. Quem faria isso? Sussurrou, abraçando o bichinho contra o peito para cortar o vento e a garoa. No banco do passageiro tinha uma flanela velha. Caio embrulhou o filhote e falou baixinho, quase como promessa. Tá seguro agora, tá? A criaturinha encolheu, a língua minúscula de fora e apagou de cansaço. Na volta, ele olhava o embrulho a cada curva, o coração amolecendo a cada respiraçãozinha. Mas uma ideia incômoda não ia embora. Tinha algo diferente ali. A cabeça era arredondada demais, os olhos grandes demais, escuros, atentos. Mesmo fraco, o jeito de se mexer parecia esperto, quase calculado. Caio respirou fundo, culpou o cansaço. Filhote é assim mesmo, pensou. Ao estacionar em casa, a chuva engrossou. Com um embrulho junto ao peito, prometeu outra vez: eu cuido de você. Entrou, acendeu a luz da sala e forrou uma toalha no tapete. O bichinho piscou devagar com o calor, os olhos enormes refletindo a lâmpada. Coitado, ele disse, secando o pelo com cuidado. Outro piado, fino, nada de latido. Com uma força estranha para o tamanho, a criatura agarrou a toalha e relaxou só quando sentiu a mão dele por perto. Caio esquentou um pouco de leite numa tigela rasa. O filhote farejou, cambalhou 2 passos e lambeu com vontade. Isso, garotinho, vai ficar tudo bem. Ele ficou vendo, hipnotizado pelo jeito silencioso como o bichinho se movia, leve, quase uma sombra varrendo o chão. O rabo batia num ritmo certo, as orelhas estremeciam a cada ruído da casa. Parecia estudar tudo. Quando a barriguinha encheu, a criatura encostou na perna dele. Caio ergueu e se assustou outra vez com o peso. Leve demais. Enrolou no peito e o filhote se meteu debaixo do queixo dele, num encaixe perfeito. Em 1 hora, já tinha nome: Sombra. Nos dias seguintes, Sombra se ajeitou como se sempre tivesse morado ali. Só que não era como qualquer filhote que Caio já tinha criado. Não latia, emitia uns chiadinhos, às vezes longos, às vezes curtinhos, que o faziam olhar de volta sem saber por quê. Os olhos, grandes e escuros, seguiam Caio pela casa inteira, atentos a cada gesto. E os movimentos, nada de tropeços de filhote. Era rápido, preciso, quase felino. Uma noite, lendo no sofá, Caio sentiu que estava sendo observado. Sombra estava empoleirada no braço do sofá, fixa nele, a cabeça levemente inclinada, as orelhas em alerta. Soltou um som que gelou a espinha. Não era latido, nem miado, era algo no meio. Você é esquisito, hein? Ele riu com um nervoso que não passou. As fotos que Caio mandou para os amigos renderam piadas. O filhote mais estranho que já vi, responderam. Tem certeza que é cachorro? Ele levou na brincadeira, mas a pulga ficou atrás da orelha. À noite, Sombra parecia ganhar vida. Rodava pela casa sem fazer barulho e os olhos brilhavam no escuro. Mais de uma vez, Caio acordou e encontrou o bicho parado no pé da cama, olhando fixo. Curiosamente, ele não sentia medo. Sentia que estava sendo vigiado como se fosse importante.
Na comida, outra estranheza. Ração, nem pensar. Leite e coisas macias funcionaram um tempo, mas logo Sombra começou a cheirar carne crua com interesse demais, soltando um sopro rouco quando Caio afastava. Filhote não soprava daquele jeito. O que derrubou de vez veio no quintal. Caio pôs Sombra na grama para sentir o cheiro do mundo e, do outro lado do muro, o cão do vizinho latiu forte. Sombra enrijeceu, não de medo, mas de outra coisa. Saiu um som baixo, gutural, que Caio nunca tinha ouvido. O cão recuou de rabo entre as pernas, em silêncio. Caio congelou com o bicho nos braços. Pela primeira vez pensou: o que é você? Na manhã seguinte, ele respirou fundo e levou Sombra ao veterinário. A clínica em Lavras estava cheia. Crianças apontavam: olha o cachorrinho! Algumas pessoas franziram a testa ao ver aqueles olhos desproporcionais e a calma estranha. Quando o doutor Renato, um senhor de fala mansa e décadas de profissão, entrou, Caio pôs Sombra na mesa de inox. O veterinário examinou em silêncio. Cabeça, orelhas, patas, dentes, garras. A expressão saiu de curiosa para preocupada e, de repente, para assustada. A caneta escorregou dos dedos dele quando Sombra soltou um daqueles chiados. Ele engoliu seco, encarou Caio e perguntou: você disse que achou na estrada, né? Onde exatamente? Entre Lavras e Itumirim. Estava na beira, na chuva. Era só um bebê, Caio respondeu. O doutor respirou fundo. Isso não é filhote de cachorro. O silêncio pesou. Caio piscou, olhou para a Sombra, tão quieta, lambendo a patinha. Como assim? O que é então? É um filhote selvagem, disse ele baixo. Pelas orelhas, o padrão de garra, a cabeça, os olhos que brilham assim, não é domesticado, é predador. Pode ser jaguatirica, pode ser outro felino silvestre. Não é coisa para estar numa casa. A palavra bateu como trovão. Predador. Caio sentiu o chão ceder. Mas ele é tão pequeno, confia em mim. É exatamente por isso que é perigoso, continuou o doutor. Pequeno agora. Em poucos meses, os instintos falam mais alto. Não é programado para viver com gente. E tem outra coisa. Isso é a cara de tráfico de fauna. Filhotes retirados da mata, cruzando fronteira, vendidos como pet. Quando dá ruim, abandonam na estrada. Imagens horríveis passaram na cabeça de Caio. Caixa apertada, gente sem coração, chuva e medo. Então, alguém jogou fora? Acontece. E se acharam um, podem haver outros. Ou a mãe por perto, ferida. Precisamos avisar as autoridades. IBAMA, Polícia Ambiental, disse o doutor, sério. Você teve boa intenção, salvou a vida dele. Agora precisa salvar a própria e a do bicho, dando o próximo passo. Caio abraçou Sombra. O calorzinho no peito parecia a resposta. Mas ele precisa de mim. O que ele precisa é de gente treinada, de espaço, de ser o que ele é, disse o doutor, com um olhar que misturava firmeza e compaixão. Caio saiu da clínica com a cabeça a um redemoinho. No carro, a chuva voltava miúda. Sombra, no transportador, abriu os olhos e piou, inocente. O que eu faço com você, hein? Ele sussurrou. No dia seguinte, a história não era mais só dele. Alguém do bairro fotografou Sombra na janela e postou: homem resgata filhote misterioso. É cachorro? Em horas viralizou. Metade achou fofo, a outra metade gritou perigo. Chegaram repórteres no portão, microfones e perguntas atravessadas. É verdade que é selvagem? Vai entregar? E se atacar? Caio, sobrecarregado, protegeu Sombra nos braços. O bicho olhou as câmeras com aquela calma que só piorou a curiosidade. A cidade virou debate. No mercado, gente aplaudia Caio. Você salvou. No parquinho, cochichavam. Irresponsável, pode machucar alguém. Crianças queriam passar de carro na rua dele para tentar ver a criatura.
Professores usaram o caso para falar de conservação. A prefeitura começou a se inquietar. Diziam que o IBAMA já sabia. Surgiram cartazes improvisados: proteja a fauna e a gente. Chegaram também bilhetes na caixa do correio: não entregue e entregue já. O sossego da rua desapareceu. Então veio a carta oficial, timbre do órgão ambiental, pedindo que ele levasse o animal para avaliação. A mão de Caio tremia lendo. Não era mais escolha íntima, era lei. À noite, ele sentou no chão da sala, Sombra dormindo no colo, piando baixo de vez em quando. Passou a mão no pelo macio, a garganta ardendo. Queria brigar, esconder, sumir. Mas a frase do doutor insistia: ele pertence ao que é dele. Ao amanhecer, Caio decidiu. Separou a toalha favorita de Sombra, a flanela usada na primeira noite, o brinquedinho improvisado que ele mordiscava. Cada item pesava mais que mala de mudança. Pôs Sombra no transportador. O piado de protesto veio na hora, a patinha agarrando a grade, sem entender. Calma, meu parceiro, eu não tô abandonando você. Tô te dando chance de ser quem você é. No centro de triagem de animais silvestres, os servidores estavam sérios, treinados. Assinaram papéis, fizeram perguntas, explicaram o processo. A parte que doeu foi ceder a alça do transportador. Caio encostou a mão na lateral, os olhos ardendo. Sombra o encarou com aqueles olhos imensos, um silêncio que parecia conversa. Obrigado por me deixar entrar na sua história, ele sussurrou. Levaram Sombra pelo corredor, e o som do piado se afastando quase abriu um buraco em Caio. Ele ficou parado, vazio e, ainda assim, com uma paz tímida. Tinha feito certo. Na cabeça ele repetia, como quem precisa ouvir: às vezes amar é segurar, às vezes é soltar. Os dias seguintes foram silenciosos. A casa parecia maior e mais fria, sem os piados, sem a vigília dos olhos brilhantes. Caio pegava o olhar perdido na caixa de sapato que virou caminha, ou na flanela dobrada, e o silêncio devolvia um eco. Doía, mas ele sabia. Sombra não estava mais presa entre dois mundos. Estava com especialistas, com chance de crescer como devia, sem ser segredo, sem ser risco, sem virar erro de ninguém. A história correu, esfriou nas redes e virou aprendizado em escola. Não se pega bicho silvestre para criar, denuncia-se tráfico. Compaixão tem que andar com responsabilidade. Famílias repetiam como alerta: nem tudo que parece cachorro é cachorro. Para Caio, virou algo mais íntimo, a lembrança da linha fina entre querer bem e fazer bem. Às vezes, no fim da tarde, ele ainda caminhava pela mesma estrada da noite da chuva. Parava um minuto, escutava o campo, quase jurando ouvir um piado distante, imaginando dois olhos brilhando no capim. Uma parte dele sempre sentiria falta do peso leve no peito. Outra parte se acalmava sabendo que Sombra tinha ganho o que mais importava: futuro. No fim, não era só a história de um cachorrinho na beira da estrada. Era sobre o que a gente faz quando a verdade pede coragem. Era sobre amor que aceita doer um pouco para não ferir depois. Era sobre entender que a natureza não é nossa, é dela. E, sob um céu nublado como aquele da primeira noite, Caio disse baixinho, para si mesmo e para quem quisesse ouvir dentro do peito: às vezes, as verdades que assustam são as que salvam.